Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Deus e de Jesus se faça presente junto a nós. Neste momento, pedimos a concentração de todos para darmos início aos trabalhos, pedindo permissão e amparo a Deus, nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, ao nosso mentor espiritual Allan Kardec e à espiritualidade trabalhadora da casa. Pai nosso Espírito, nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino, de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso, do corpo e da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. Assim, em nome de Deus e de Jesus, com a assistência do nosso mentor espiritual Allan Kardec, declaramos abertos os trabalhos da noite de hoje. Podemos nos desconcentrar para receber a exposição doutrinária que será ministrada pela nossa irmã Tânia, e que Deus a abençoe. Que assim seja. Boa noite a todos. Que coisa mais linda essa casa cheia hoje. Olha, que 2026 nos traga isso, né? Casa cheia para a gente poder conversar, para a gente poder refletir, para a gente poder orar, para a gente poder achar o nosso caminho. Eu fico muito feliz. Eu sempre venho com o coração quentinho, né? Borboletas no estômago, mas o coração quentinho. Hoje eu trouxe para a gente continuar. Eu não sei como é que tá minha voz aí, gente. Ela não tá muito boa, assim, né? A garganta tá ruim. Lá no fundo o pessoal tá me ouvindo? Tá. Eu vou fazer um esforço grande aqui, mas vamos lá. No dia 22, eu trouxe para a gente conversar um pouquinho sobre este livro. Como eu falei, caiu, chegou para mim. Desde 2016 eu tinha o livro e estava no plástico. E como eu estava fazendo a famosa faxina de fim de ano, eu achei vários livros e eu me encantei por esse livro, né? Só que ele eu ainda não terminei, né? Tem um outro livro que já estou começando, que é Jesus, o maior psicólogo, né, que a gente já conheceu. E esse mundo da psicologia, lá está minha amiga Cris, né? Esse mundo da psicologia faz parte um pouquinho da minha vida, porque a minha filha é psicóloga. Mas eu nunca estudei psicologia. Só acompanho, né? E fazendo, né, esse elo com o espiritismo é muito interessante. E o Marlo Reikdal, ele trouxe sobre o cultivo das emoções. E aí eu fui um pouquinho além, trouxe os sentimentos para a gente falar, né? Então no dia 22 a gente falou sobre a nossa caminhada, né, de seres que nós já temos condições de saber o que é o bem e o mal. A gente já frequentou em outros tempos um planeta primitivo, onde a gente não tinha esse conhecimento, a gente não tinha os nossos sentimentos e as nossas emoções sob controle. A gente tinha que sobreviver, a gente tinha que estar aqui lutando pela sobrevivência. O medo, né? Todos aqueles sentimentos que agora a gente vai falar um pouquinho, principalmente o medo, estavam sempre junto com a gente porque era uma questão de sobrevivência. Quem já passou pelos bancos escolares em história sabe do que eu estou falando. Quando a gente estuda pré-história, né, que os homens tinham que estar caçando, vivendo em cavernas. Então, aquele medo que ele tinha dos animais selvagens, a gente foi trazendo com a gente, né?
está lá no nosso inconsciente. Então o medo vem de geração em geração desde há muito tempo. Por que eu vou falar do medo? Porque hoje a gente vai falar de 2 emoções que estão travando um pouquinho a nossa vida. E eu queria começar assim que quem gosta, quem acha o máximo uma tarde assim de chuva bem fraquinha, aquela chuva gostosa, o que acontece com a gente? A gente está em casa, está de feriado, está sábado e domingo, de tarde chove. O que a gente tem vontade de fazer? Dormir. Tem explicação? A ciência diz que sim. Então, por quê? Porque lá na época das cavernas, o homem tinha que estar sempre preparado para fugir, para lutar, né? Pela sobrevivência. E aí, no tempo que não estava chovendo, os animais selvagens saíam à caça. E eles tinham que estar atentos o tempo inteirinho. Qualquer barulho, eles tinham que correr, né, fugir, eles tinham que subir em árvores, tinham que entrar bem para o fundo das cavernas. Só que quando chovia, os animais não saíam para caçar. A maioria deles não saía das suas tocas. Então o ser humano relaxava. O homem relaxava e se proporcionava um sono. Ele descansava. Não tinha aquele animal para atacar. Então veio isso com a gente, né? Então, às vezes, as coisas mais simples da vida da gente, se fosse uma pessoa que tivesse vontade de dormir com a chuvinha, ok, seria uma, mas é todo mundo que gosta. Dá um sono, né? Então, isso aí vem com o tempo, né? A gente vai passando as gerações, a gente foi mudando de mundo primitivo para provas e expiações, e muita coisa vem com a gente. Nós vamos evoluindo, mas muitas coisas estão ainda adormecidas dentro da gente. E muitas dessas coisas são os nossos sentimentos e as nossas emoções. E também a gente falou no dia 22 que o Centro Espírita também é um lugar que a gente pode vir para cá para a gente aliviar as nossas dores. Não como um consultório psicológico, né? Não é um consultório, mas vir para cá, né? Conversar com quem faz o atendimento fraterno, ouvir as doutrinárias, né? Estar no grupo já é um atendimento terapêutico, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que vem dessas emoções. Então, Joana de Ângeles, que é a grande, ela é citada muitas e muitas vezes neste livro, Cultivo das Emoções, um caminho para a transformação moral. Ela nos diz o seguinte: mantém o teu controle emocional em todas as situações. Sistema nervoso alterado, vida em desalinho. Se dificuldades ameaçarem o teu equilíbrio, utiliza-te da oração. A prece é medicamento eficaz para todas as doenças da alma. Divaldo Franco, através da Joana, né? Então, a gente precisa ter este controle emocional. Nós já estamos numa fase evolutiva, nós estamos saindo do mundo de provas e expiações para mundo da regeneração. Requer pessoas que tenham o controle emocional, né? Que tenham assim uma vivência mais plena, mais calma, mais tranquila, que já não brigue por qualquer coisa. Para que já não brigue no trânsito, para que já não brigue com o vizinho. E não é fácil, é bem difícil a gente, né? Então assim, ó, quando a gente já viu, já estourou tudo. Mas aí é que tá, é um processo. A gente vai indo, vai construindo, né? De vez em quando cai um tijolinho, a gente junta esse tijolinho e continua a construção. E aí nós chegamos em 2026, né? Este ano tem uma música que fala: este ano quero paz no meu coração. E aí continua, né? Quem quiser ter um amigo, que me dê a mão. Eu coloquei a frase que eu acho assim, ó. O que a gente busca? A gente não quer ter paz? A gente quer.
Como é que vai ser o nosso ano de 2026? Eu quero ter paz. Eu quero passar um ano em paz. Mas aí a televisão mostra sequestros, invasão de países, e a gente fica naquele looping. Como é que a gente vai ter paz com isso? A paz, se a gente parar para pensar bem, mas a gente tem que pensar e analisar, ela é nossa. Ela é uma construção nossa. Então eu não posso me deixar entrar naquele redemoinho daqueles que não estão em paz. A gente já vai ver um pouquinho o que a falta de paz ocasiona com a gente. E para essa existência, paramos para pensar que nós estamos trabalhando assim? Paramos um pouquinho para ir para a praia, mas depois continuamos tudo de novo. É o relógio comandando a nossa vida. Quanto tempo nós temos para fazer uma oração? Quanto tempo nós temos para ler 1 ou 2 páginas por dia? Não precisa ler todo o livro. Eu faz um tempão que eu já estou, eu não consegui ler todo. Quanto tempo a gente tira para a gente aprender, para a gente conhecer mais? Eu não consigo ler porque eu tenho problema de visão. YouTube, livros, audiobooks de graça, né? Põe lá o tema que a gente quer e tem muitos livros. A gente põe o celular encostadinho, vai fazendo comida, vai lavando a louça, vai fazendo tudo e vai ouvindo. Então a gente precisa, é necessário a gente mudar essa nossa consciência, né? Essa nossa consciência de que a gente só tem que levar tudo, né, na corrida e que um dia a gente vai parar para fazer isso. De repente acabou a encarnação. Acabou esta fase e a gente vai ter que deixar para depois. A gente vai ir empurrando com a barriga, e quando vê, acabou. A gente não sabe a hora que vai acabar. Então a gente precisa parar, meus irmãos. E a gente às vezes não para, às vezes a gente não lembra, mas é um compromisso nosso, primeiro com a gente, e depois é um compromisso com Deus. Né? Então vamos pensar um pouquinho. A partir deste ano de 2026, o que eu não fiz ainda, que eu posso fazer, vamos ter o compromisso de fazer? Um livro, 1 página por dia, o Evangelho no Lar. É fácil a gente de fazer o Evangelho no Lar. É 20 minutos. Eu não sei fazer. YouTube, como fazer o Evangelho no Lar. A Zenaide já falou aqui esse assunto, se não me falha a memória, umas 2 vezes. Eu não vi outras pessoas. Mas a gente é muito simples de fazer o Evangelho no Lar. A gente fica energeticamente protegido. Então a gente precisa tomar atitudes um pouquinho diferentes. Né? Uma pequenininha de cada vez. Então fica o convite para 2026. E aí, além disso, nós precisamos compreender. Às vezes eu fico pensando assim, eu já li o Livro dos Espíritos numa época, minha primeira vez que eu li o Livro dos Espíritos, quanto que eu entendi dele? Quase nada. Aí eu voltei e fui circulando, fui destacando. E eu não sei tudo do Livro dos Espíritos. Quando eu preciso, eu abro o Livro dos Espíritos e vou buscar. Porque para mim, não adianta eu decorar o Livro dos Espíritos se eu não praticar o que tem lá. Ou no Evangelho, ou seja... Então, nós temos um rumo, né? A gente tem uma direção. Basta a gente pegar essa direção e seguir. Quem é o nosso mestre? Quando a gente está em dúvida, façam isso, gente. Às vezes a gente não quer escutar, mas façam isso. O que Jesus faria se estivesse nessa situação? O que ele faria? E aí a gente tem uma resposta, às vezes, né, que a gente nem pensou nisso. Então, para a gente ter uma vida mais plena, a gente precisa olhar para os nossos sentimentos e as nossas emoções.
Porque nós, e aqui quando eu coloco nós os mais experientes, para não dizer os mais velhinhos, né? Os mais experientes, a gente aprendeu muito a conter as emoções. Às vezes a gente queria falar alguma coisa, dizer alguma coisa, e os olhinhos da mãe, como é que eram os olhinhos da mãe? Regalava o olhinho pra gente, a gente ficava quieto. Tem alguém assim que já passou por isso aqui? Já. Engolir o choro. Não era para chorar do jeito, né? E principalmente os homens. Qual era a frase que a gente ouvia muito por aí? O homem não chora. Quem disse? Mas a gente veio de um patriarcado onde, né, a força masculina tinha que ser forte. Chorar era fraqueza. E aí o homem engolia o choro. E as mulheres também, né, gente? Em várias situações. Apagar a raiva. Eu tô com uma raiva incrível. Eu quero colocar minha raiva para fora, mas eu não posso. Eu não posso. Eu vou passar de violenta, de agressiva, né? Vão falar de mim, então eu vou engolir esta raiva também. E acabar com o medo, né? Medo do quê? Eu tenho medo. Medo do quê? Não, medo não. E tem uma outra frasezinha que diz assim, ó, vai com medo mesmo. Mas não seria melhor eu primeiro realmente ver quais são as emoções que atrapalham a minha vida? Quem tem medo de altura? Tem alguém aqui com medo de altura? Gente, eu não tenho medo, eu tenho pânico. Eu tenho pânico, e é sério. Eu já fiz várias, né, terapia, olha, continuou o medo. Então eu fiz deixa para depois. Essa eu não consegui agora, eu não vou gastar toda a minha energia da encarnação. Tenho medo de altura. Tenho medo de água profunda, não vou. O mar é só na beiradinha, o rio eu nem entro. Então eu penso assim, ó, deve ser coisas que vieram de outras vidas, de outras existências. Mas tá tudo certo, eu entendo que a gente não consegue trabalhar tudo de uma vez só. Eu adoraria não ter medo de altura, né? Pegar um parapente e sair voando por aí, não dá. Então a gente tem medos, mas diz assim, ó, não é para ter medo. Eu tenho uma filha que hoje ela é enfermeira e ela sempre tinha medo, quando ela era criança, medo de escuro. Faz que ela dormisse sozinha no quarto dela no escuro. Uma noite eu peguei e desliguei todas as luzes da casa, uma lanterna, e nós fomos procurar o que tem no escuro. O que tem no escuro? Tinha nada. Então, aos pouquinhos, ela foi percebendo que o escuro não trazia medo nenhum. Mas para isso você precisa praticar, dar segurança para aquela pessoa. Só me dizer que ter medo de altura é bobagem, não vai passar. Então a gente tem muitas situações para trabalhar. Então, engolir o choro dói mais do que chorar, né? Então, ficar lá com aquilo talado aqui, morrendo de vontade de chorar e não chora. Que consequências traz para a nossa vida? E aí eu trouxe, gente, uma coisa que eu achei linda aqui. Eu copiei deste livro. Tudo que está aqui está no livro, tá? Um jardineiro e seu ofício nos fazem pensar sobre a relação que temos com as emoções. Ele não produz o solo, muito menos a semente. Ele apenas cultiva. Assim também somos, afinal, não produzimos nem criamos nossas emoções. Elas fazem parte de nós. E Deus nos oferece como a semente ao jardineiro. E precisamos cultivar se quisermos obter suas lindas flores. Por mais que o jardineiro se debruce sobre a semente, fazendo o melhor que possa, será nada mais que o simples jardineiro, nunca o autor da obra. Se deixarmos a semente sobre a mesa ou sobre a terra sem cuidados, certamente não teremos flores. Ninguém cultiva uma planta apenas nos dias iniciais. Ela precisa de cuidados durante todo o tempo de sua existência. Assim é com o nosso mundo emocional, necessitado de atenção permanente, visando equilíbrio interior.
Eu vou cuidar da raiva que eu estou sentindo segunda. Né? Só segunda. Ou então do medo que eu sempre tenho. A gente precisa cuidar sempre. A gente precisa sempre estar dando atenção para o nosso mundo interior, para o nosso mundo emocional. E as reações que a gente tem às situações ou às pessoas nos mostram quem nós somos. Como é que está o nosso mundo interno? Como é que estão as nossas emoções? Quantas vezes alguém está quieto perto da gente e a gente acha que é com a gente? Né? Quantas vezes alguém nos diz uma palavra áspera e a gente diz 2, 3 ou 4? Então a gente precisa urgentemente agora, nessa fase que a gente está, já deveria ter feito, mas a gente precisa respirar, se afastar. Quando as emoções, elas mexem com a gente, né? Que elas nos desestabilizam. Na última parte, próxima vez, a gente vai falar sobre alegria. Hoje a gente vai falar das emoções que nos desestabilizam, porque a gente quer o quê? A paz. Em 2026. E para isso nós temos que trabalhar, né? Então, cultivar emoções é comprometer-se com a parte que nos cabe em relação a elas, buscando o equilíbrio. Nós não inventamos as emoções. Elas vieram conosco na nossa bagagem. A gente já passou pela fase da brutalidade, né, do ciúme, da inveja, da agressividade. Agora nós temos que pegar tudo que nós aprendemos e praticar. São as famosas gentilezas, né? Coisa linda, obrigada. Hoje um rapaz foi buscar um material de reciclado lá em casa, de caixas e tudo, e eu ofereci uma água para ele. E ele me disse, não, muito obrigado, eu tenho água aqui. Então, assim, a gentileza dele em falar e me contando, daí quando ele saiu, eu disse assim, bom trabalho. E foi decoração aquilo que eu disse, tem um bom trabalho. Me contou que é índio, que veio para cá, ficou aqui, e que hoje ele trabalha com reciclagem. E nós estamos conversando. Então, a gente precisa ter uma gentileza com o próximo. E se não for para ser gentil, então a gente não precisa ser áspero, né? Dedicar-se ao estudo, ao saber, ao conhecimento teórico e prático. Porque às vezes a gente não faz porque a gente não sabe, né? Às vezes a gente não faz porque a gente não tem conhecimento. Hoje, o conhecimento está aí para todo mundo, né? É só a gente pegar um celular, um notebook e o conhecimento está lá. Sabendo os sites confiáveis, a gente... os autores confiáveis, a gente tem o conhecimento de graça. Compreender o tempo dentro de nós. Às vezes a gente está alegre, às vezes a gente está triste, às vezes a gente está irritado, está tudo certo, faz parte da nossa vida. Às vezes a gente chora. O que nós não podemos é ficar irritados 365 dias. A gente não pode ficar azedo 365 dias. Nem uma semana. Mas às vezes a nossa reação vem, a gente sente e depois a gente trabalha ela para voltar ao nosso equilíbrio. Então a gente não pode pensar que não devemos sentir. Sim, a gente tem que sentir. Senão nós vamos trazer consequências sérias para a nossa saúde e para a nossa vida. E aqui eu coloquei, não está no livro, mas é uma frase que diz muito para mim. O conhecimento liberta. Né? Qualquer tipo de conhecimento. Mas já nós estamos falando aqui na doutrina, então o conhecimento da doutrina nos liberta. E aí vamos falar rapidinho, gente, de dois sentimentos, duas emoções, aliás, que tem nos paralisado. E que 2026 a gente possa trabalhar. E se tiver outras, a gente trabalha também. O medo, que é chamado gigante negro, é uma energia de preservação necessária à nossa sobrevivência. Emoção de difícil aceitação por estar associado à fraqueza, ao isolamento ou inferioridade. Se eu digo que estou com medo, é porque eu sou fraco. Produz benefícios e prejuízos.
né? Eu tenho que ter um pouco de medo. Eu preciso ter. Eu não posso atravessar a rua se não for em segurança. Eu não posso me jogar de um prédio achando que não vai acontecer nada. Não posso entrar no mar de qualquer jeito, com o mar turbulento. Eu preciso ter medo disso para preservar a minha vida. Mas eu não posso ter medo de tudo o tempo todo. Então, o que é o medo? É um temor, é uma ansiedade irracional, é um receio, um desejo de evitar, é uma apreensão, preocupação em relação a algo desagradável. O medo se transferiu de geração em geração até os nossos dias, né? Então, tudo aquilo que nos dá medo, a gente evita. Por acaso alguém dorme com todas as luzes da casa acesas? Eu conheço pessoas que dormem com as luzes acesas. Não conseguem ficar no escuro. Temos medo de dirigir, de sair à noite, de falar em público. Enfim, gente, a gama de medos que nós temos, e quando eu digo nós, seres humanos, é gigantesca. Nós temos medo da morte. E não adianta a gente dizer assim, eu não tenho medo da morte. Ela é uma coisa que nós não sabemos como será depois. Apesar de a gente dizer, eu sei como é que vai ser, o medo da morte está no ranking número 1 que o ser humano tem. Medo de perder alguém da família, medo de assalto, medo de perder o emprego. Então aí vem uma gama de medos. Aí a pergunta é, ter medo resolve o problema? Confiar em Deus, confiar que nós vamos trabalhar para evitar esse medo, né? Que nem tudo, como eu coloquei aqui, nem tudo é um bicho-papão. E quando o medo for real, a gente ir buscar ajuda para trabalhar. Quando tememos, parece que uma campainha de perigo é tocada internamente. O nosso corpo todo enrijece, a gente tem os batimentos cardíacos, a gente entra em pânico, então o nosso corpo reage. E o que realmente é perigoso? Então, o medo é frequentemente acompanhado por uma reação orgânica, né, determinada pelo nosso sistema nervoso que nos prepara, né, para a gente ter uma situação de emergência. Uma fuga, né, alguma coisa assim, eu tenho que estar preparado. E tudo acontece aqui dentro do nosso organismo. E até a gente se acalmar, um barulho que acontece lá fora, então qualquer situação que a gente já fica em alerta. Então é bem aquilo, o medo ele veio de geração em geração, faz parte do ser humano. Nós não criamos o medo, mas agora a gente está aqui com ele, nós temos que trabalhar, nós temos que entender, nós temos que compreender. E Jesus? Será que Jesus teve medo alguma vez? Então, está no livro aqui. É bem possível que Jesus tenha sentido medo em diferentes momentos. Mas ele nunca se deixou paralisar por essa emoção. Porque ele tinha cautela. Enquanto ele esteve aqui na Terra, em muitas situações, ele teve cautela. E se ele é o nosso modelo, nosso guia, então vamos pensar como ele reagiria com medo, né? E Joana de Ângeles nos orienta. Quando nós temos autoconfiança, que nós confiamos em nós, porque muito do nosso medo é de nós não confiarmos naquilo que nós somos, das nossas próprias energias, né, podem se desmascarar os medos que se apresentam. Então, assim, quando a gente confia na gente, confia em Deus, vai atrás, por que eu estou com medo? Que medo é esse de dirigir? Tem que cavocar ele lá no inconsciente até descobrir por que ele existe. Aí quando ele chegar à luz, que ele sair da escuridão, ele deixa de ser sombra e passa a ser luz. Então, que a gente possa fazer que nem Jesus. E para a gente encerrar, eu tenho uns 4 minutinhos. Eu queria ficar até meia-noite, tá? A gente não deixar a casa, diz que fecha 8 e pouco, né? E a raiva? Que este ano nós não pratiquemos a raiva. E toda vez que a gente der de cara com essa emoção, a gente respire fundo e pense no dia de hoje, né? A gente precisa se educar. Pode ir desde uma irritação, né, gente, até um ataque de fúria. É cólera, ira, indignação, agressividade, rancor, frustração, né, aborrecimento, injustiça, rejeição, aversão a algo ou alguém. E
Vamos pensar, nós temos muitas raivas durante a semana, não temos? Às vezes até com a gente mesmo. Ai, que raiva de mim, porque eu fiz isso. Ai, que raiva de mim, porque eu deixei acontecer aquilo. Então a gente tem as palavras e as atitudes, a emanação de energia, elas são muito poderosas. Nunca, nunca, nunca se dirige uma palavra negativa. Nunca vocês, né? Fiz errado? Ok, tô aqui para aprender. O que eu aprendi com isso? Tocamos o barco. Quando a gente está com raiva, a gente tem uma sensação de calor. A gente fica num vermelhão, parece que vai explodir, não é verdade? A gente sai do eixo, o sangue se acende e vitaliza nas veias. A gente fica com o coração, parece que vai explodir. Principalmente como tá aquela moça ali, né? Gritando. Quem sente raiva experimenta um profundo mal-estar, um desassossego, um desgosto e o corpo reage. E aí a Joana de Ângeles, né, que a gente está finalizando, diz assim: ninguém deve envergonhar-se ou conflituar-se por ser vítima da raiva. Fenômeno perfeitamente normal no trânsito humano. Então a raiva é normal, gente. Tem coisas que acontecem que a gente não concorda e vem nessa emoção assim, ok? Vamos entender, vamos compreender e não vamos pegar o que não é nosso para nós. E nem ficar lendo os comentários do Facebook ou do Instagram sobre situações que estão acontecendo no presente. E se lerem, não peguem, não peguem, porque senão a gente nunca vai conseguir a paz que a gente quer. Ficar com raiva é normal, tornando-se grave a não capacidade de administrá-la. Ou seja, é normal ter raiva, mas nós precisamos administrar nossa raiva. Sabe aquela historinha de contar 1, 2, 3, 4? A gente nunca lembra, né? Mas é poderosa. Até lá o nosso cérebro pensa mais um pouquinho e aquilo que era para ser uma explosão fica uma raivinha, mais fácil de controlar. A raiva engolida é um processo de autoagressão. E aí, gente, traz para nós uma série, quando eu engulo a raiva, que eu não posso colocar para fora, que eu não posso manifestar, a gente engole, né? E aí, quando a gente engole, a gente vai ter várias doenças, né? Como diz a Joana de Ângeles, toda vez que a raiva ela não é trabalhada, que ela não é digerida, ela vai produzir doenças. Pressão alta, 90% das pessoas que emanam raiva sempre tem pressão alta. Tudo é raiva, tudo é assim, ó, aquela coisa que eu não tenho aquela paz, porque eu tenho que me meter na vida de um, de outro, se não sai como eu quero, se o presidente não fez o que deveria fazer, eu já fico com raiva, se o vizinho não fez, às vezes até da gente mesmo. Então a gente tem que cuidar isso, porque no emocional, né, tem amargura, ansiedade, depressão. E aí vem a pesquisa científica, que a raiva não elaborada, né, traz adoecimento físico, gastrite, esofagite, e ó, né, a gente tranca tudo, engole o sapo, problemas de pele, disfunções na tireoide, pressão alta, pulsação sempre a 1000. Então, nosso organismo, ele se agride. É bom para nós? É bom? Faz bem para a gente? A gente já sabe que não. Então, vamos cuidar para que a gente tenha um corpo saudável. E toda vez que vier, porque vai vir, a gente vai respirar, a gente vai se afastar da pessoa ou da situação e vai fazer uma oração. A gente vai tomar um banho e depois a gente vai voltar para a situação com outro olhar, tá? Então, gente, eu só quero terminar com as preces, que eu gostaria que vocês acompanhassem, posso? Com prece do medo e a prece, então, da raiva. Senhor Deus, reconheço que estou com medo e ansioso. Peço que tua paz, que excede todo entendimento, guarde meu coração e mente. Fortalece minha fé e ajuda-me a confiar em teu cuidado. Liberta-me de todo medo. Dá-me coragem para enfrentar o desconhecido e a força para descansar em ti.
Que tua luz dissipe minhas sombras e que eu possa sentir tua presença protetora. Que assim seja. E agora, com a tua ajuda, Senhor, quero praticar a gentileza nos encontros e nas adversidades diárias. Assim que eu perceber que a raiva está crescendo em mim, reunirei minhas forças, não violentamente, mas suavemente, e tentarei restaurar meu coração em paz. Como sei que nada posso fazer sozinho, cuidarei de invocar-te em minha ajuda, como fizeram os apóstolos quando lançados em mar furioso. Ensina-me a ser doce com todos, mesmo com aqueles que me ofendem ou se opõem, e até comigo mesmo, para que não desanime por causa dos meus defeitos. Quando, apesar dos meus esforços, eu cair, recuperarei suavemente e direi: vem, meu pobre coração, levantemo-nos e deixemos este buraco para sempre. Recorramos à misericórdia de Deus, que virá em nosso auxílio. Que assim seja. Não precisa ser essas orações, cada um faz a sua do seu coração, né? Então, gente, que nós possamos cuidar muito dos nossos sentimentos e das nossas emoções. As boas, que elas extrapolem, né? Que elas cheguem para todo mundo. E aquelas que não são boas, que podem trazer prejuízo para a gente e para os outros, a gente aprenda a controlar de uma forma saudável, né? Que seja bom para nós e para aqueles que estão ao nosso entorno. E que 2026 traga muita coisa boa para a gente. E que nós realmente possamos viver em paz e de casa cheia. Muito obrigada, gente. Tivemos os ensinamentos que foram bem transmitidos pela nossa irmã Tânia, que possamos meditar sobre o tema e que seja proveitoso para a nossa evolução espiritual. Prece de irradiação. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos espíritos superiores desta casa, mentalizando nossos irmãos menos favorecidos, que não sabem ou não têm condições de orar, enviando energias de paz, amor, saúde e harmonia a todos aqueles que sofrem, nos asilos, presídios, hospitais, creches, orfanatos e também para nossos lares, aos nossos inimigos de ontem e de hoje, e a todos os irmãos necessitados. Pedimos também pela fluidificação das águas, para que sejam sorvidas como medicamento para os nossos males físicos e espirituais. Neste momento, então, damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos do noite de hoje. A seguir, passaremos aos trabalhos de fluidoterapia. Convidamos aos irmãos passistas que se dirigirem à sala de passes e solicitamos aos demais que aguardem prece silenciosa. Assim seja.